Oi, gente, como que vocês estão? Gente, graças a Deus eu estou conseguindo falar aqui agora com vocês. Eu vim explicar bem rapidinho um pouco do que está acontecendo. Eu sei que faz tempo que eu não apareço aqui no canal do YouTube. Enfim, muitas coisas aconteceram nos últimos meses. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, mas ainda não é o momento, né? Mas eu vim contar para vocês o que aconteceu agora. Eu já compartilhei lá no Instagram. Meu perfil do Instagram estava fechado por um tempo, eu estava longe realmente das redes sociais, mas agora eu voltei. Eu tenho muito a compartilhar com vocês, né? A Marjorie ainda está no forninho, a Marjorie está aqui na barriga. Eu estou com 31 semanas da Marjorie e eu acabei de passar alguns dias internada na UTI, né? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Graças a Deus eu já tô um pouco melhor agora. E eu contei lá um pouquinho lá pelo Instagram e abri meu Instagram de volta pra compartilhar isso. E também já tava sentindo de voltar. Eu já ia voltar, tava ensaiando pra isso mesmo. E agora eu acho que chegou o momento, né, de eu contar pra vocês o que tá acontecendo. Tem muita coisa boa também pra compartilhar. Enxoval da Marjorie. Muitas coisas que eu quero compartilhar agora nessa reta final da gravidez. Tô com 31 semanas, né? E então eu vou aproveitar pra voltar aqui e ir compartilhando aqui com vocês, tá bom? Nos próximos vídeos. Mas hoje eu quero contar pra vocês o que eu estou fazendo aqui, gente. Antes eu quero pedir desculpa pra vocês, porque meu marido veio aqui pra me ajudar aqui a organizar, né? Porque eu tô aqui nesse quarto no hospital. E ele ligou a televisão pra mim, só que a televisão é muito alta e eu não tô conseguindo desligar. A televisão tava muito silêncio aqui, vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu não tô conseguindo desligar, gente. Então me desculpem pelo barulho externo. Tô tentando falar o mais alto possível, tá bom? Mas eu acho que vocês vão conseguir me entender. Se concentrem em mim. Então, gente, já faz mais ou menos uns 13 dias que eu comecei com uma gripe muito forte, tá? E aí até então era uma gripe junto com uma crise de asma. E eu fiquei muito mal, né? Fiquei com febre e tal, dessa gripe muito forte. Mas acaba que eu realmente não conseguia mais respirar, tá? Literalmente, assim, praticamente me faltou o ar em vários momentos. Vocês vão perceber que eu ainda tô tossindo. Esse vídeo ele vai sem corte. Então, eu vou precisar fazer umas pausas aqui pra beber uma aguinha, tá? Deixa eu até beber uma aguinha logo aqui rapidinho. E aí, então, eu comecei a ficar muito mal mesmo, sem ar. Principalmente pra dormir, eu não conseguia dormir, tinha muita dificuldade pra dormir. Enfim. E aí eu fui, é claro, eu não dei mole, tá? Eu não fiquei em casa esperando o que ia acontecer. Eu estava sempre indo à emergência, eu fui durante essa uma semana que eu fiquei mal, 3 vezes na emergência, fazendo aquilo que os médicos me passavam, então eu não fui negligente. Mas infelizmente os médicos não me deram muita atenção, né? Pra quem não sabe, eu moro em Maricá, é até bom falar também sobre isso no vídeo. E assim, no geral, eu nunca tive problemas exatamente com o SUS, né, em Maricá, hospital público. Mas a verdade é que essa foi minha primeira experiência real, assim, de precisar realmente do hospital, né? O restante estou fazendo pré-natal, faço uma consulta ou outra com as crianças, enfim. Então, no geral, o atendimento foi rápido e tal, só que os médicos em si, eles estavam muito confusos, sabe? Enfim, não deram atenção devida para uma gestante, na minha opinião, tá? Ainda mais porque eu estava relatando que eu estava usando bombinha, que eu estava fazendo uso da nebulização e não estava conseguindo respirar mesmo assim, tá? Eu não sei se eles acharam que era um exagero, enfim, não sei, gente. Eu sei que eu era medicada, tá? Eu tomava lá esqueci o nome agora, enfim, tomava as medicações e eles me liberavam pra casa, tá? E quando eu chegava em casa, eu passava mal tudo de novo, não conseguia andar, tava com muita falta de ar. E eu voltava ao hospital e assim ia, tá? E, enfim, aí pra resumir, eu tenho asma, tá? Eu tenho essa alergia, né? Só que eu não tenho esse costume de ter sempre crises, tá? Eu tive a última vez quando eu estava lá em Campinas e eu fiquei muito mal também, fiquei com os 2 pulmões inflamados, quando eu morava em São Paulo, Campinas. Mas depois eu nunca mais tive, já faz mais de um ano. Mas enfim, eu tenho e acontece realmente de eu ficar mal às vezes.
principalmente porque eu acabei não completando um tratamento que eu iniciei, que eu ia começar a fazer, e que agora, com certeza, assim que a Marjorie nasceu, eu vou terminar de fazer esse tratamento para alergia, para não ficar mais tão mal assim, tá? Enfim, e aí eu voltei pra casa e quando chegou no sábado eu tava muito mal, não estava mais aguentando, passava muito mal à noite, ficava com muita falta de ar. Eu não conseguia fazer esse movimento assim pra trás de tanta falta de ar. Eu não conseguia andar sem precisar da bombinha. Então eu tava assim um caco, literalmente um caco. E eu falei, bom, agora hoje não vai dar pra passar, a gente passou o dia no hospital. E até que no final da noite já, sendo bem atendida pelas pessoas, mas os médicos meio aleatórios, sabe? Enfim, não dando tanta atenção. Equipe de enfermagem excelente lá do Conde, né, que é o hospital lá, a maternidade lá, onde tem a maternidade. Mas os médicos, assim, meio aleatórios, sabe? Quando a pessoa te escuta e não te escuta ao mesmo tempo, fala que é uma crise de asma, enfim. Aí até que enfim, né, um médico foi e me passou pra parte lá em Maricá mesmo, lá pra parte esqueci o nome, gente, que atende pessoas sem ser que estão grávidas, né? E aí, quando ele me passou pra lá, a gente conseguiu uma médica, o clínico geral, né? A parte de clínico geral, ele viu meus exames e viu que tava muito doido meus exames, viu algo realmente diferente. Aí ele levantou rápido e foi falar com uma outra médica que fica na parte de trauma do hospital. E aí a médica olhou assim pro meu exame, me examinou e ficou super assustada. Ela ficou assim com peninha de mim mesmo, sabe? Ela sentia um dó. Ela chegava a fazer carinho nas minhas costas, assim, sabe? Tipo assim, vai ficar tudo bem. Ela me acalmando, porque ela percebeu que o meu caso realmente não era um caso simples, era realmente algo mais grave. E aí foi feito um raio-x, eu vou contar rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Foi feito um raio-x e viu realmente lá que eu tava com uma pneumonia grave e que eu tinha que ser transferida imediatamente para um outro hospital onde tivesse recursos, porque lá em Maricá não teria como ficar comigo devido a essa pneumonia, e também eu estava com crise de asma e com uma suspeita de H1N1. Então eu tinha que ser transferida imediatamente. Graças a Deus eu consegui a vaga, vim para esse hospital que eu tô aqui, que é em São João de Meriti, então em outra cidade, né? Não pude ficar lá em Maricá. E aí eu fiquei no isolamento de domingo, até ontem, que foi quarta-feira. Então eu passei 4 dias, né, no isolamento para esperar sair o meu resultado de exame. E nisso, graças a Deus, quando eu cheguei aqui fui super bem tratada. Eu não tinha força para fazer nada, eu comecei a ficar muito pior. Comecei a tomar os antibióticos, né, e tudo mais, as medicações, mas eu não conseguia nem assim levantar, assim, fazer nada, nem no banheiro eu conseguia. Quando eu cheguei, eles tentaram me dar um banho em pé e eu passei muito mal, não tinha ar para tomar banho. Enfim, gente, eu fiquei muito mal realmente, muito debilitada, mas graças a Deus eu fui melhorando. E aí saiu o resultado do H1N1, então eu não estou com o vírus do H1N1, é realmente a pneumonia e também a crise de asma que eu tive. Também tive um pouquinho de problema na pressão, também um pouco de pressão alta também, mas já está sendo regulado com remédio. Com a Marjorie está tudo bem, não aconteceu nada com ela. Esse tempo todo ela ficou super bem, batimento cardíaco normal. Estava o tempo todo vendo ela, assim, dando suporte para a Marjorie, para ver como é que ela estava, né, de saúde. Então, graças a Deus, ela está super bem. Ela não vai nascer prematura, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, estou com 31 semanas ainda, então falta um bom tempo ainda para ela nascer. E agora eu estou esperando, né, finalizar os meus antibióticos para que eu consiga voltar para casa, né? E eu tô morrendo de saudade dos meus filhos, gente. Se você é novo por aqui, você não sabe, eu tenho 3 filhos, né? Além da Marjorie que tá na barriga. E eu não aguento, estou morrendo de saudade. Tem sido muito desafiador, eu fiquei 4 dias sem contato com ninguém praticamente. Meu pai veio visitar, meu marido também, mas foi algo muito rápido. Eu não podia ficar com celular, com nada. Então imagine, ficar sem ver os filhos, sem comunicação, foi desafiador, ainda está sendo, mas a pior parte já passou. Graças a Deus agora eu tô conseguindo falar, tô conseguindo ir no banheiro, tô conseguindo me movimentar, fazer minhas coisas sozinhas, com dificuldade ainda, mas bem melhor do que eu estava antes. Então só para dar essa notícia para vocês, graças a Deus agora está tudo bem comigo, no geral, né, tô me recuperando.
E aí eu vou contando pra vocês então como que foi tal, essa experiência e tudo mais. Nos próximos vídeos também tenho bastante coisa pra compartilhar com vocês sobre a gravidez agora nessa reta final. E é isso, agora orem por mim, continuem orando, intercedendo pela minha família, para que já eu possa estar em casa de novo, com os meus 3 pintinhos, com as minhas pessoinhas, com a Micaela, com a Maite e com a Ada, e também cuidando da Marjorie na barriga, terminando o enxoval, essas coisas todas que eu preciso ver. E é isso, gente, o que mais, assim, me pegou foi entender que realmente nós não somos nada. Eu já tinha essa noção, eu sempre sou muito apreciadora da vida, eu sempre aproveito muito as oportunidades com meus filhos e tal, eu sempre gosto muito disso tudo, né? Mas de fato a gente vê quando a gente está numa situação de fragilidade que a gente realmente, assim, tudo é passageiro de fato, né? Então a qualquer momento tudo muda e a gente não é nada, realmente, né? Sem o Senhor, sem Deus. Então Deus, ele realmente é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos fortalece, mesmo quando a gente está fraquinho, ele fortalece a gente pra gente continuar, pra gente saber que ele tem um plano pra tudo, um propósito pra tudo, e o que nos resta é confiar nele, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus aí, trazendo notícias para vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.